Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, onde você irá aprender um pouco mais sobre os seus direitos e sobre como administrar as suas finanças. Eu sou Elisiane Moreira, apresentadora, advogada e educadora financeira, e hoje eu recebo aqui em nosso estúdio o Dr. Elias Matarassade, que é advogado criminalista, ex-presidente e membro fundador da Abracrim Nacional, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, ex-presidente e membro fundador da APACRIME, Associação Paranaense dos Advogados Criminalistas, membro da Academia Brasileira de Direito Criminal, membro efetivo do IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros, para conversarmos sobre direito de defesa. Seja muito bem-vindo, Dr. Elias Matarassade, um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco. Minha colega Elisiane, eu me permito aqui te parabenizar pelo teu trabalho, que tem uma repercussão e uma utilidade social muito grande. Então, é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Bom, só pela apresentação, a gente já poderia quase que consumir o primeiro bloco, porque realmente o seu currículo é impressionante. Imagina. Parabéns. Muito bom. Bom, gostaria de começar perguntando sobre quais são os principais direitos de defesa que estão garantidos aí pela nossa Constituição durante um processo penal, doutor. Veja, a amplitude de defesa, ela começa no primeiro degrau, que é no momento em que a pessoa é investigada. O papel do advogado que a pessoa escolhe, e aqui eu faço um alerta, caprichem na escolha, porque tem um ditado que diz assim, advogado criminal, você pode ter a infelicidade de precisar de um e a felicidade de encontrar um, porque muitos dizem e acabam não sendo. Mas começa então nesse primeiro degrau, que é a investigação. O trabalho do advogado na investigação, eu resumo em duas perguntas que ele tem que ter a resposta. A primeira pergunta, isso em qualquer país medianamente organizado juridicamente. A primeira pergunta que se faz para a autoridade, em defesa da pessoa. Qual é a acusação? Você tem que saber exatamente qual é a acusação. Não pode ter divagação. E a segunda pergunta, quais são as provas? E você tem que saber qual é a acusação e saber e analisar, ter acesso às provas. Claro. Qualquer caso que te impeçam ou que não te respondam a estas duas perguntas é violação de direito fundamental. A amplitude de defesa precisa saber exatamente do que a pessoa está sendo acusada e quais são as provas. Claro. Eu creio que este é o principal direito que a pessoa tem, é de acessar a estes dados. Inicia nesse acesso. Na investigação. Aí começa toda um périplo, vamos chamar assim, de, por exemplo, se tiver prisão, então você fazer o que nós chamamos em nossa equipe de agenda positiva, né? Ou seja, colocar numa petição todas as coisas boas do cliente, primário, não tem antecedentes, residência fixa, enfim, você vai buscar toda aquela parte boa, digamos assim, e também fazer uma análise se aquele crime imputado, ele é passível de responder em liberdade, de resposta em liberdade. Perfeito. E aí começa, então, toda essa magia, digamos assim, da arte da advocacia criminal. Eu não chamo de ciência, porque realmente é uma mística entre arte, de fato. e ciência, porque Perfeito. um erro de estratégia nesse jogo pode custar a liberdade da pessoa, que é um bem que não tem como restituir a ela a perda da liberdade, digamos assim. Então, um dos bens maiores do ser humano depois da vida é a liberdade. É a liberdade. Certamente, perfeito. Para que você possa desfrutar de todos os outros direitos fundamentais, você tem que ter vida e tem que ter liberdade. Perfeito. E como esse direito de defesa, ele é garantido ou se dá em diferentes etapas, então, do processo? Falamos da parte inicial, mas como ele se dá nas demais etapas, doutor? Então, a Constituição fala que as pessoas acusadas têm direito de assistência da família e grifo de advogado.
Então a Constituição equiparou o advogado à família. A família por quê? Porque a família é o meio de onde ele vem e é o local para onde ele vai voltar depois do cumprimento da pena. Se o objetivo é ressocializar, que aliás é uma utopia essa questão de ressocialização. É uma utopia? É uma utopia, por quê? Porque eu falei aqui, inclusive, numa entrevista sobre direito penitenciário, que digamos que alguém dentro daqueles muros altos diga, olha, eu quero realmente me ressocializar, em que portas eu devo bater aqui? Não tem essa porta. Inclusive o trabalho do detento é um trabalho que você, como advogado, tem que pedir, tem que requerer o estudo, o trabalho, a leitura, enfim. Isso é um tema para talvez retomarmos um dia. Sim. Mas, então, a família é a pessoa que ama, a família é o grupo de onde ele vem, ou seja, é o lugar onde existe amor à pessoa acusada. Sim. E o advogado é a defesa técnica. Então nós temos a família e a advocacia. Com essa dupla, nós temos a autodefesa e a defesa técnica. Essas pessoas torcem para que ele tenha dignidade, cumpra a pena em dignidade, como prevê a lei, mas é muito difícil. As 3 perguntas que eu sempre reflito em torno delas e quando eu faço palestras eu abordo. A primeira pergunta, a polícia funciona como deveria funcionar? A resposta é não. O judiciário pune corretamente, dosa penas na medida exata da equação criminal? Não. E as penitenciárias recuperam? Não. Então nós temos 3 respostas não, que é uma catástrofe. Sim. Para um sistema que a Constituição de 88 idealizou como sendo um sistema de ressocialização ideal. E é quase impossível. Mas tem muita gente que acaba se ressocializando e retomando a vida. Não como uma consequência do sistema, né? Mas Conheço várias pessoas que se recuperaram e seguem aí com seus trabalhos e com suas famílias. Muito bem. E quais são as obrigações, doutor, do advogado de defesa para assegurar que os direitos do réu sejam de fato respeitados? Olha... Que é assunto crítico, né? Pelo que o doutor colocou aqui agora. Assim, a defesa, eu não posso citar nomes, mas eu vou te dar aqui ainda doutor Flávio Lins, que trabalha conosco na nossa equipe. Ele me fez uma ligação dizendo o seguinte, ele sabe aquele preso fulano de tal, que nós pedimos ao juiz há 9 meses para ele ir para uma prisão domiciliar porque ele estava com um problema sério de saúde? Sim, pois é, concederam 9 meses depois, e um dia antes da ligação dele, ele disse para mim, e ontem ele colocou a tornozeleira, e hoje ele faleceu. Então veja, assim, a justiça chega muito depois. E essa questão da criminalidade, a polícia chega depois. O promotor chega muito depois. E a defesa, então, chega depois, ainda que está tudo consumado ali, digamos, nesse quadro acusatório. Então, a nossa missão é uma missão praticamente indescritível. Por quê? Porque você chega ali, qual é a acusação, quais são as provas, quais são os direitos que essa pessoa tem. Olha, no momento da prisão teve agressão, precisou a polícia usar a força, a pessoa está bem, não está, enfim. E toda uma família que sofre essas consequências do erro, em princípio, daquela pessoa que está presa. Então, assim, os deveres, primeiro deles, nós fazemos o papel de sociólogo, de psicólogo da família, a esposa, a mãe que o filho foi preso por droga, a mãe nem sabia que o filho fumava cigarro comum. De repente ele é preso porque não tinha dinheiro para comprar, o traficante cooptou.
E a família nos procura e diz, nossa, por favor, nós não sabíamos nem que ele... né? Enfim, dramas humanos terríveis. A missão da advocacia é fazer esta parte psicológica da família, o dever ético de dissuasão, convencer a pessoa a não fazer mais nada errado depois de sair. Nós temos esse dever. Isso também seria dever do advogado? Sim, o dever do advogado chamar, ou ir lá visitar a pessoa e dizer, olha, eu vou resolver, vou tentar te tirar daqui, mas por favor... Não volte para cá. Não volte, a tua família... Então, sim, esse dever de dissuadir a pessoa a não andar fora da lei. é uma função social do advogado de defesa coletivo. Que sim. Eu penso que é uma função primordial. Sim. É como o médico, por exemplo, ele trata da doença da pessoa e convence ela a ter uma vida saudável. Cuidar da saúde, comer melhor e tudo É mais ou menos a também. comparação assim que eu Uma boa vejo que a analogia. pessoa, nossos audientes, Sim. vão compreender melhor. Claro. É como sendo assim a medicina, só que voltada a esse relacionamento social entre o sistema e as pessoas Muito bom. jurisdicionadas. E como, doutora, a violação do direito de defesa pode impactar o resultado de um julgamento? É completamente, é total. É total. Por exemplo, e quando eu dou um exemplo aqui, eu faço questão de dar exemplos para que todos entendam. Isso é Tornar perfeito, fácil ou torna mais difícil. Claro, sim. Veja só, digamos que num processo eu tenha lá duas testemunhas que viram os fatos, na época ficaram com medo de se apresentar e que sabem a verdade. E que a verdade é que o acusado é inocente. Digamos, numa hipótese. Eu requeiro para o juiz, então, a audição daquelas testemunhas e digamos que o juiz indefira. Ou que o oficial de justiça não encontra as pessoas e eu peço para insistir, ele diz, não encontrou uma vez, eu não quero mais ouvir. Ele vai dar uma sentença equivocada e vai condenar alguém. Agora, se a Elisiane me perguntar, mas na área penal, qual é o pior cliente para defender? Digamos Isso, que você colocasse... Está colocada essa pergunta. E já colocada. A resposta estarrecedora. O pior cliente para defender é o inocente. É o inocente. Por quê? Porque eu não falo daquele que praticou um crime, que está negando porque não tem prova. Não. É do inocente. Eu falo do inocente de fato mesmo. A pessoa que está presa e que é inocente e sabe que é inocente. Aí ela olha para você e diz, o que eu estou fazendo aqui? E você está ali se sentindo impotente para resolver aquele problema sem potência, sem instrumento jurídico para resolver aquilo a curto prazo. Depois, alguns anos depois, vem uma decisão dizendo que a pessoa está absolvida, mas daí a pessoa está destruída. Tardia já, né? Então, agora, a família do inocente te cobra muito. Ele é preso, nossa, ele te cobra demais. Claro. E é compreensível. E é compreensível, é um ser humano que precisa ter o seu maior direito de liberdade resguardado. Doutor, a gente vai falar disso já continuando aí no próximo bloco. Inclusive a conversa está realmente muito interessante. O programa Seu Direito em Pauta volta já. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao programa Seu Direito em Pauta. A conversa de hoje é com o Dr. Elias Matarassade, renomado advogado na área do direito criminalista, para conversarmos sobre direito de defesa. Obrigada mais uma vez pela presença. Imagina, é aqui, uma honra, um prazer estar aqui. Gostaria de começar o segundo bloco perguntando sobre como o advogado pode preparar uma defesa de fato eficaz em casos de crimes graves. Na verdade, essa divisão grave, não grave, crime é crime. Sim. Né? Sim. Então, na verdade, qualquer acusação para aquela pessoa acusada é grave. Tem pessoas que se incomodam com uma multa de trânsito. Imagine você com uma acusação criminal ou alguém da tua estima que tem ali uma pena, digamos, de 1 a 5 anos.
de 2 a 6, de 2 a 8, imagine. Já é um grande a desgaste, pessoa com certeza. entra, se for uma pessoa séria, uma pessoa, digamos assim, uma pessoa, Sim. Enfim, Idônea, se envolveu com aham, aquilo. sim, sim. Então, ela entra num transe, um acusado, em que ele, quando está almoçando, ele lembra, quando ele vai dormir, ele lembra, não dorme. Se ele tira férias e vai para a praia com a família, todo mundo olhando o mar, feliz, ele olhando o mar, mas pensando naquilo. É uma coisa que os antigos chamavam de vis inquietativa. É uma força que te torna inquieto. Então, essa vis inquietativa se assenhora da pessoa dos acusados, né? Aí o advogado, ele vem e vai fazer uma análise. O tipo penal exige dolo, exige uma intenção específica, sim. Tinha essa intenção específica? Não. Opa, começo por aqui. Sim. A parte do que a gente chama de elemento subjetivo. Ele tinha A primeira questão é a internamente intenção. a vontade consciente de praticar esse delito ou não. Depois, nós vamos para as provas. E o importante é a versão dele. Tem caso de pessoas, inclusive com tráfico, que a pessoa fala a verdade para o juiz. Olha, doutor, eu estava precisando de 10 mil reais, porque meu filho ia fazer uma cirurgia, eu não tinha condição. Eu aceitei uma oferta de um traficante para levar essa mala aqui de um lugar ao outro no Brasil, até para fora do Brasil. O juiz às vezes entende o drama da pessoa. Às vezes, a colocação do fato da forma mais natural em que ele se encontra não deixa de ser uma boa estratégia, dependendo da situação. Claro. A segunda opção é você buscar desclassificação daquele crime mais grave para um crime menos grave, então. Olha, ele não tinha intenção de participar de um crime desta gravidade. Enfim, as estratégias é cada caso que vai dizer. Agora, a questão dos precedentes. O tribunal daquele estado em que a pessoa está, daquela unidade da federação em que a pessoa está, o tribunal entendeu que num caso semelhante aconteceu isso, desclassificou para um crime menos grave, a gente vai buscar precedentes, enfim. É uma arte, é um caminhar num fio de navalha. Verdade. Essa é a verdade. Conversando com um colega de São Paulo, ele disse: Elias, o meu pai, advogado criminal, o pai dele, dizia que advogar na área penal é você atravessar uma lagoa de lama sem sujar os pés. Nossa, Então, definição porque você não interessante. pode também assim, apoiar iniciativas ilícitas, mas você tem que buscar dentro do sistema todos os benefícios que possam trazer a ele um aprisionamento menor, uma condição de aprisionamento, talvez um regime, digamos assim, semiaberto, aberto, Sim. uma prisão domiciliar. Então, é a nossa luta, é o nosso dia a dia. É o dia a dia, muito bom. Falando da fase pré-processual, qual seria o papel do advogado de defesa, doutor, durante a fase de inquérito policial? O inquérito policial é um desafio, porque temos um artigo do Código de Processo, se não me falha a memória, artigo 14, ele diz que a defesa, ou o acusado, ou o indiciado, ele pode, pelo seu advogado, requerer diligências e propor meios de prova. E que a autoridade deferirá ou não, a critério da autoridade lá. Uma coisa assim, uma redação assim, que dá muito poder a quem está investigando. Agora, mais recentemente, nós temos a investigação defensiva, que é uma investigação que o teu escritório faz. Digamos que aconteça um crime num bairro de Curitiba, numa determinada esquina, aconteceu um fato criminoso. A polícia vai lá, cerca o local, vem os peritos, fazem um levantamento, a polícia se preocupa em apurar a materialidade do crime, se tem defunto, não tem, Sim. vai para o IML.
e depois em saber quem poderia ter praticado aquele crime. Uma pessoa ou várias. Muito bem. Aí a defesa, com a investigação defensiva, por exemplo, nada impede que ela vá no bairro, vá numa padaria conversar com um vendedor, olha, alguém aqui disse que viu, vá num bar próximo, investigar e colher nomes de testemunhas que a polícia não filtrou naquela hora. Sim. Porque ninguém quer ser testemunha também. Sim, é um é uma incômodo. exposição, de certa E no forma. fim a gente acaba, né, por esse meio, com investigação defensiva, indo buscar provas que vão auxiliar. Se o delegado não aceitar, a gente em juízo consegue com o juiz produzir esta prova. Então, hoje nós somos uma espécie de um grande Big Brother, aspas, porque existem câmeras em todos os locais, então a gente vai buscar, visita as casas, olha, tal hora, tal dia, né? Tem imagem? Tem, não tem. Esse trabalho de investigação defensiva é um trabalho de muita inteligência. Sim. A polícia, evidentemente, faz o trabalho dela. Então, nós não existimos para descosturar o trabalho da polícia, não. Claro. Mas nós existimos para mostrar as outras hipóteses que, às vezes, a polícia não considerou. Claro, sim. E aí... E esse exercício já se inicia também no inquérito. Sim, perfeito. Sim. Então, a ideia é não ter... Aliás, quem vai para a advocacia criminal tem que ter vocação. Claro, claro. E quem tem vocação, na hora, terá ideias brilhantes para buscar novas provas no inquérito, para auxiliar a justiça a decidir de uma forma ideal. Melhor estratégia. Assim. Muito bom. Doutor, e tribunal de júri? Qual é o fator determinante para o destino de um tribunal do júri? O tribunal do júri, até o Supremo agora decidiu que o acusado condenado sai de lá preso. Não tem mais recorrer em liberdade. Uma decisão equivocada, porque a Constituição fala no trânsito em julgado. Sim. O Código de Processo Penal fala no trânsito em julgado. Recentemente, eu inclusive sustentei no Supremo a ADC 43 e 44, que assegurava a prisão após o trânsito em julgado, enfim. E agora o Supremo surpreende a todos com uma decisão dessa. Mas é um tema bastante longo. O que penso do tribunal do júri? O jurado brasileiro, ele quer saber quem é a pessoa que ele está julgando. Se você pegar, por exemplo, um tribunal do júri, ou um grande júri que eles chamam nos Estados Unidos, talvez não interesse quem é aquela pessoa, etc. Querem saber do fato só. Aqui não. Aqui o tribunal do júri, o nosso jurado gosta. Tem uma pessoalidade. De saber quem é essa pessoa, aonde nasceu, quem são os pais, no que trabalhava, enfim. O quadro da vida daquela pessoa e qual foi, assim, a desgraça que o levou àquele fato considerado criminoso que está agora em julgamento no júri. Então, num primeiro momento, apresentar aos jurados quem é a pessoa em julgamento. Tem perigo para a sociedade? Não tem. Então, você terminaria a primeira etapa. Na segunda etapa, trabalhar com as excludentes. A legítima defesa, coação moral irresistível. Qual é o exemplo disso? Digamos, alguém vai na casa do gerente do banco, coloca uma faca no pescoço da esposa e diz, olha, gerente, está indo fulano aí no banco, se você não der R$1 milhão para ele, eu vou matar a tua esposa. Então, ele naquela coação ali, ele desvia um valor para aquela pessoa para salvar a esposa, digamos. Aí, então, as excludentes são legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal. Por que você atirou naquela pessoa? Não, ele era preso, ele estava fugindo e eu não tinha como. Enfim, o policial ali acusado. Enfim, aí trabalha-se com as excludentes e no final da conversa, meu ver,
mostrar que a absolvição é o melhor caminho, ou a desclassificação para um crime de menor gravidade. É a arte de você convencer 7 pessoas do povo numa linguagem não técnica. Isso, não adianta isso você chegar para o jurado e falar, por exemplo, olha, o ônus da prova é de quem acusa, indúbio pro réu. Eles não sabem o que é isso. Exato, exato. Então você tem que ter uma linguagem prosaica, uma linguagem de prosa mesmo, Isso. e essa linguagem tem que ser compreensível para eles, porque comunicação não é o que você diz, comunicação é o que o outro entende. Como, exato, é o que É o que o outro entende. Então não adianta Exato. você falar um monte de coisa que as pessoas não entendem. Não vão acompanhar a tua tese, Não seja comunicou. defensiva efetivamente. ou acusatória. Então, essa arte de convencer no bom sentido, né, de absolvição ou de desclassificação, é o encerramento dessa fase defensiva no júri. Mas precisa muito, muito estudo. 90% de transpiração e 10% de inspiração, digamos assim. Uau, incrível. Doutor, gostaria de agradecer demais a sua presença aqui. Poxa, passou tão ligeiro. Passa muito rápido, eu tenho certeza que o telespectador está pensando a mesma coisa. E Gostaria olha, de vai passar mais dar tempo palavra para advogado criminal é isso, né? Ele leva, né? contigo. Comunicação. Comunicação. Efetivamente. Aliás, vocês são mestres nisso. Muito obrigada, doutor. Bom, agradecer aqui a presença do doutor Elias Matarassade por conversar conosco aí sobre esse assunto tão interessante que a gente poderia passar horas aqui falando. Sem dúvida. E quero agradecer também aos nossos apoiadores, CF Home Design, por esse mobiliário aqui confortável, maravilhoso, e também a Quadro Shop, por esses quadros belíssimos que sempre enfeitam, embelezam aí ainda mais o nosso cenário, a mais completa loja de quadros de Curitiba. E agora um recado para você que é empresário. Sabia que a sua marca pode aparecer aqui no programa Seu Direito em Pauta? A sua empresa e o seu negócio podem estar conosco através de parcerias, apoio, cotas de patrocínio. Como fazer isso? Basta entrar em contato através dos endereços que aparecem agora no vídeo. Gostou desse programa? Então já nos siga nas redes sociais, Instagram Seu Direito em Pauta, como aparece na tela para você, e em nosso canal do YouTube, onde você pode conferir esse imperdível episódio e outros também. Seu Direito em Pauta, porque a informação é a sua maior aliada. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!